Hoje a gente recebe o Gabriel Fernandes, que é um arquiteto que vem construindo uma linguagem muito própria ao aproximar arquitetura, cultura brasileira, manualidade e pesquisa. Nessa trajetória, o Gabriel tem uma pesquisa interessantíssima, aliás, sobre os Brasis possíveis por meio do artesanato, dos materiais, dos fazeres e das camadas que atravessam o projeto e que dão alma. Então, isso muito nos interessa, não é, Ila Rossetti? Muito nos interessa. Eu sou a Carol Scoporo e esse é o Giro Pillbox, o podcast que tem parceria criativa, aliás, da Belas Artes. Gabriel Fernandes, seja muito bem-vindo a esse podcast. Bem-vindo, Gabriel. A gente está muito feliz em te receber. Muito obrigado, meninas. Para mim é um prazer estar aqui. Desde que recebi o convite, fiquei muito lisonjeado e é um prazer. Muito obrigado pelo convite. Que ótimo, Gabriel. Eu queria começar pelo começo, né? Você é uma referência hoje para as pessoas, está na sua 4ª Casa Cor, inclusive no meio de uma maratona. E eu queria saber quando é que começou o seu interesse por casa, por interiores, quando isso foi despertado na sua vida? Na verdade, tudo começa assim, eu sempre soube que eu faria alguma coisa relacionada ao universo artístico, né? Eu sempre fui uma criança muito sensível e eu tinha habilidades artísticas que me prendiam dentro daquele universo e eu precisava achar alguma coisa que fosse relevante para uma profissão com as habilidades que eu tinha. Meu sonho inicial era ser estilista. Eu comecei a fazer um curso de moda, tecnólogo, né, ainda enquanto estava no ensino médio. E eu larguei o curso de moda porque dentro daquela atmosfera e configuração que eu vivia, eu entendi que seria mais difícil para que eu chegasse em um resultado dentro do meu mercado e do que tinha no meu entorno e as possibilidades que eu tinha na mão. E aí foi quando eu sempre tive dúvida, ou se eu seria estilista ou designer de interiores. Meu sonho nunca foi ser arquiteto, era ser designer de interiores. E aí eu comecei a olhar para os cenários, né, já estudando moda, né, entendendo um pouco mais sobre os lugares de onde eu vinha e de onde eu queria chegar. Né, faço parte de uma família extremamente humilde, né, meus pais vieram do interior para São Paulo buscar oportunidades, então eu tinha que achar alguma coisa para fazer, um jeito de fazer, onde eu não dependesse da minha família, independente de qual fosse a minha escolha de profissão. Sim, né? E aí era um momento onde o mercado imobiliário no litoral de São Paulo, que é de onde eu venho, né, estava muito efervescente. Eu falei, de repente, esse é um caminho, né, essa coisa da decoração é um caminho mais promissor para mim. Sim. E eu troquei, assim, de proposta de carreira muito objetivamente, né? Pensando que eu precisava fazer alguma coisa. Aliás, muita maturidade, né, Gabriel, para conseguir fazer esse tipo de escolha. Eu entendi que eu precisava fazer alguma coisa que eu amasse, mas que precisava me dar um retorno a curto prazo e que eu conseguisse me estabelecer de alguma forma com aquilo. E aí foi quando, entre fazer designer de interiores ou fazer arquitetura, para conseguir me tornar um profissional um pouco mais completo em algumas esferas, eu acabei seguindo para arquitetura. E eu falo que depois de mais ou menos uns 4, 5 anos de formado, eu me vi verdadeiramente arquiteto e apaixonado pela minha profissão. Então, assim, eu sempre gostei de fazer essa coisa da arquitetura de interiores. O meu escritório sempre foi especializado nisso. Eu tenho escritório, eu já trabalhava na área desde o meu 2º ano da faculdade, com uma super equipe de profissionais responsáveis que, né, me auxiliavam, que assinavam, que registravam, que estavam ali sempre supervisionando todo o trabalho que era feito para que eu pudesse estar exercendo a profissão da maneira correta, até mesmo porque a gente precisa, né, falar sobre isso. As pessoas precisam ter formações específicas para exercerem seus próprios trabalhos. Eu sempre tive uma relação muito nata com essa coisa do fazer artístico. Da criação. Da criação. Né? Do processo de criação. Eu conseguia olhar as coisas prontas desde muito lá atrás. Então eu usava essas habilidades, porque as pessoas queriam meu trabalho. Mesmo eu estando naquela posição onde eu estava aprendendo,
E eu tinha profissionais gabaritados que chancelavam todo esse trabalho para que a gente fizesse isso acontecer da melhor forma possível. Então foi mais ou menos assim que eu me confirmei, que eu me consolidei no mercado muito cedo, né? Me posicionei e consegui fazer o trabalho que eu faço. Ai, olha, em 2013 foi minha grande primeira aparição, assim. Eu considero a minha carreira a partir dali. Então nós 2013. estamos. Qual foi essa aparição? Foi um evento que eu participei em Santos, que era muito comum, chamava Santos Arquidecor. Era um evento, era uma mostra de decoração regional. Tá. E foi a minha estreia junto com uma ex-sócia. E a gente fez essa primeira aparição. E aí foi quando a gente realmente data o início do escritório, né? Foi um sucesso. Foi um sucesso. Que bom. E você tinha quantos anos? Nossa, gente, eu vou falar, não lembro. Eu tava no 2º ano da faculdade, olha só que loucura. E eu já comecei. Hoje você tem quantos anos, Gabriel? Hoje eu tenho 32. Eu já tô ficando velho, né, bebê. gente? Eu já Um estou bebê ficando velho. cheio de maturidade. É muito legal você ter a forma como você, né, apresentou aí essa sua troca, esses seus questionamentos, Gabriel. Porque eu acho que os jovens têm muito, né, dessas inseguranças no início. Moda e design de interiores estão muito ligados, né? A gente tem, até nas disciplinas, muitas conexões, home fashion, a gente tem visto as marcas de luxo cada vez mais migrando para essa parte, né? Da moda e fazendo essa conexão, mas sim, precisa de uma escolha pensada, né? Arquitetada. E você foi muito maduro, eu acho, nessa sua escolha. E o que reflete, eu acho que muito, né, no seu trabalho, essa sua maturidade. Eu penso que maturidade é uma coisa que ela vem com o tempo. Sim, né? Sim. E você vai ficando cada vez melhor à medida com que os anos vão passando. Mas existem algumas questões que eu acho que é muito nato da pessoa, né? Alguns questionamentos. É uma força, né? Também que vem. Eu sempre fui uma pessoa muito determinada. Eu sempre soube o que eu queria fazer e aonde eu queria chegar. Eu nunca tive dúvida disso, né? Então, o que eu faço todos os dias é só continuar na caminhada, é seguir adiante. Às vezes, abrem algumas bifurcações. Sim, e você precisa saber para onde seguir. Né? Às vezes você vai para um caminho errado, você retorna, você tenta outro caminho. E eu tô fazendo isso o tempo todo. Mas porque eu sei qual que é o objetivo final, eu sei onde é que eu quero chegar. Tem clareza, né? Eu tenho uma clareza sobre isso. Eu sempre tive. Então isso acho que facilitou um pouco esses processos, essas escolhas, sabe? Mas você falou de uma infância humilde. Quão humilde, assim, qual momento você se viu e que você falou eu preciso deixar claro que eu faço parte de... Eu tenho alguns privilégios, né? Eu tive alguns privilégios. Eu tenho uma família mega estruturada, né? Assim, isso já é um grande privilégio. Uma base familiar onde os valores, eles sempre estiveram acima de qualquer coisa, muito claros, né? Minha mãe e meu pai sempre me ensinou o que era certo e o que não era certo, o que eu deveria fazer, o que eu não deveria fazer. Então, isso para mim sempre foi muito claro. E aí, isso eu já me considero considero um grande privilégio. Sim. Daí, depois disso, a gente tem essa questão, né, assim, nunca me faltou nada, né? Eu venho de uma família humilde, meu pai criou a mim e o meu irmão sendo mascate, vendendo cesta básica, batendo de porta em porta e oferecendo para as pessoas. Foi assim que eu fui criado. A minha mãe artesã, fazendo artesanato dentro de casa, né? Então, assim... a gente vem desse lugar, né? A vida inteira estudei em colégio público, né? Eu nunca entrei numa instituição paga para estudar, só na faculdade, mas eu trabalhava para pagar minha própria faculdade. Eu tinha que fazer isso, né? Então eu estudava à noite, trabalhava durante o dia para conseguir sustentar toda a configuração ali dos meus estudos, que não era um curso barato já naquela época, né? Então, assim, mas eu sempre tive um lar, eu sempre tive para onde voltar, né? Eu sempre tive a quem recorrer, né? A quem me inspirar, ao que buscar como base para que as coisas acontecessem como
elas aconteceram, né? Sim, Então, sim. acho que meu lugar de privilégio é esse. Né? O restante eu tive que ralar muito. Né? Que ótimo. Muito bom, Gabriel. E você, assim, mistura muito, ontem a gente estava falando sobre isso, sobre misturar arquitetura, interiores, moda, styling, conteúdo, a narrativa dos seus ambientes também é forte. Então, como é que é fazer isso? O que vem primeiro na sua criação? O que você pensa primeiro? De onde você parte? Eu sou uma pessoa movida pela pesquisa. A professora falou que agora quer ser pesquisadora, né? Eu fiquei assim, emocionado, porque eu acho que é isso. Tudo que eu me tornei foi com base no estudo e na possibilidade de estudar que eu tive, né? Eu vou falar com vocês de um assunto que eu acho que, assim, em momento algum eu falei e Oba, que... Privilégio. Não, na verdade, eu acho que assim, eu acho que é importante a gente falar sobre isso, porque eu acho que são recortes que são muito parecidos com o que eu vivi e que talvez, né, alguém que passe por isso possa usufruir um pouco do que eu vou dizer agora. Você crescer uma criança... Gente, eu posso falar as palavras? Pode falar. Você crescer uma criança viada, né? Entre a década de 90 e os anos 2000, né? Não era alguma coisa, assim, absolutamente resolvida dentro das configurações familiares, né? E quando você fala de uma família que vem do interior, né? Que vem com uma base muito tradicional. Tradicional. Mais difícil Muito ainda. difícil. Muito. Eu nunca tive problemas dentro de casa com relação à minha sexualidade. Aham. Mas eu via as dificuldades que era, né, para os meus pais conseguirem Nas relações. se entender isso com aquilo causa, tudo que sim, estava sim. acontecendo, né? Imagina, eles tinham um filho que eles tinham que saber como lidar com aquilo. Sim. Né? Não era E assim, coisa eles aberta. estávamos todo mundo fazendo o melhor que conseguíamos, Sim. né? E veja bem, eu acho que por me entender diferente dentro dessa configuração, isso me fez ser uma pessoa muito resistente e muito forte para tudo. Eu tinha que ser forte. Não tinha outra opção. Não tinha outra opção, né? Eu entendi que eu era diferente. Eu entendia que eu precisava furar a bolha da criança viada. E o que mais eu seria além disso? Tá. Né? Então, acho que essa relação da criança gay da década de 90, dos anos 2000, são recortes muito parecidos. Eu já vi várias vezes isso acontecer. Sim. São recortes muito parecidos. E aí, as pessoas, a gente precisa sempre ser alguma coisa além de. Né? Porque Quase que pra se chancelar como ser humano, exatamente. Então, né? assim, eu entendia que eu precisava ser o melhor arquiteto, o melhor filho, a melhor pessoa, né? O melhor em tudo, para que eu pudesse ser quem eu era, Aceito, sim. né? Assim, é duro a gente É uma pressão. imaginar, mas isso está relacionado também à alta cobrança. Eu ainda pago algum preço com relação a isso, porque isso faz parte da minha personalidade, e isso, inclusive, é desdobramento da minha terapia semanal. Vamos Então, resolvendo passo a passo. Mas nos anos 90, por exemplo, você não poderia se vestir assim. Veja bem, Pensemos a aqui. gente precisa falar sobre isso, porque a roupa tem um papel crucial na minha Crucial, história. Sim. Crucial. Mas você se vestia já? Assim? Não, eu mudei a minha roupa, né, fazem mais ou menos uns 7 anos que eu consegui. Pensando que roupa é identidade, né? Eu Construção sempre de tive uma identidade. relação diferente com moda, porque eu tinha essa ligação e essa vontade de trabalhar com esse universo, né? E então, quando há 7 anos atrás, eu entendi que eu precisava mudar um pouco a minha linguagem, o meu trabalho, né? E mudar a minha pesquisa, né? E ir para um caminho diferente no trabalho. Eu comecei a olhar para tudo que eu tinha construído como identidade. Eu falei, não é isso. Tem alguma coisa diferente, tem alguma coisa que está errada por aqui. E aí foi quando a primeira coisa que eu falei, eu vou mudar a minha roupa. E eu comecei a procurar, né, estilistas, né, pessoas que faziam moda autoral.
E comecei a entender o que eu gostava, o que eu não gostava. Foi a primeira vez que eu coloquei um vestido. E que eu olhei e eu falei, não, eu sou o Gabriel, eu sou um homem e eu gosto de usar vestido. E tá tudo bem com isso. Né? E aí, assim, a partir daquele momento, eu entendi que aquela era a minha essência, que aquela era a minha cara, que aquela era a minha estética. E isso é uma continuidade também, né, do meu processo como pesquisa e vasculhação. Né? Então, eu já estava pronto, eu já tinha entendido tudo que eu era, eu já tinha afirmado tudo que eu era, e ali eu podia furar uma outra bolha. Eu poderia ser eu de verdade. Né? Então, esse é o momento onde... Em todas as suas maneiras e formas de se expressar, né? E Exatamente. se colocar no mundo. A minha roupa, ela diz tudo sobre o que eu estou pensando e sobre como eu estou me sentindo. Né? A roupa é a minha principal plataforma de comunicação. Porque é através dela que eu me comunico com o mundo todos os dias. E como eu estou me sentindo é a maneira como eu me visto. Né? Isso é muito sério para mim. Né? É a nossa pele social, a nossa representação social. Eu não compro qualquer roupa, eu não visto qualquer roupa. Né? Eu tenho ligação geralmente com as pessoas que fazem as minhas roupas. Porque eu gosto dessa troca. E eu sempre faço roupas especiais para ocasiões especiais. Então elas sempre são pensadas para aquela determinada ocasião. E aí, a partir dali, elas vão pro meu guarda-roupa. Algumas que são muito especiais, eu nunca mais visto. Que tem uma coisa meio de espiritual com a roupa. Que obra de arte. Eu peço, né, proteção, eu peço licença, eu peço tudo o que eu precisar através do momento em que eu estou me vestindo. E aí eu vou para aquela ocasião com aquela roupa. E quando tem essa conexão muito espiritual, eu não visto mais. Tem algumas que tem algum, porque eu acho que ela ela foi feita para aquilo. Interessante. Quase um costume, né? Quase como algo cenográfico. Tem um pouco disso. Geralmente as roupas dos meus avant-première de casa-cor são essas que eu guardo e eu não visto mais. Eu faço a específica para aquele evento. Eu já tô vendo um museu futuro, uma exposição futura do Gabriel. Com todas as suas idiosincrasias. Então as roupas são um partido, muitas vezes. É um amuleto, né? É um amuleto, é uma pra proteção. Toda a sua criação, elas norteiam ali. Na verdade, eu começo o processo criativo, né, da arquitetura, porque é a minha principal plataforma de execução de trabalho. Né? Então, eu sempre faço o trabalho, arquitetura, entendo o que é, às vezes como designer também. Aí, depois disso, eu compartilho esses processos com quem eu acho que tem mais sinergia com aquela linguagem, né? Com o estilista, que eu acho que tem mais sinergia com aquela linguagem. E aí, começa o processo criativo do estilista para aquela ocasião. Aquele conceito, né? Exatamente. Gabriel, você podia contar um pouco pra gente como é que é o teu início, né, de processo de criação, que é uma coisa que eu estou investigando no meu doutorado. Isso me interessa muito. E a gente vem aí de uma trajetória de construção de projeto, você que passou pela arquitetura também, muito racional, funcional, atento a resolver problemas funcionais dentro da casa e dos ambientes que a gente habita, né? Sim. Só que eu tô buscando aí através da fenomenologia, através uma pontinha de neurociência que eu ainda conheço bem pouco, como é que a gente transforma esse processo, porque a gente tem necessidades diferentes hoje, e eu vejo isso muito no seu trabalho, esse resgate dessas necessidades que vão para um lado mais simbólico. Até, eu vejo, ontem eu estava dando uma olhada nas suas imagens, falei, nossa, ele cria muitas imagens poéticas no seu trabalho, né? São através muitas camadas. Muitas imagens poéticas. Aquela cama, né, da Ilha do Ferro. Ilha do Ferro. Aquela cama é uma foto de uma performance tão poética, né, de viver ali dentro daquele espaço. Então eu queria entender um pouco por onde você começa. Pesquisa, ok, mas que pesquisa? Tá, vamos lá. Tudo começa ali mais ou menos em 2020, quando eu olho pro meu trabalho, eu falo assim, meu trabalho tá vazio, né? Eu falei, tá vazio.
falta alguma coisa. Precisa mudar, não é sobre isso, né? A referência não é sempre somente o Pinterest, né? Existem outras coisas. E eu falei, as pessoas precisam entender a profundidade que isso tem, né? Aonde é que isso vai chegar? Precisa trazer profundidade para isso. E eu comecei a olhar para tudo que eu gostava de fazer. E aí eu falei, não, eu gosto de fazer casa, eu adoro fazer residencial. Adoro fazer casas, porque eu acho que esse dinamismo de sair de uma família e entrar para outra, né, as particularidades de uma família, as particularidades de outra, isso traz uma certeza de que nenhum projeto vai ser igual ao outro. E eu gosto da novidade todos os dias. Eu gosto de fazer tudo que é novo. Então, eu olhei e falei, eu gosto de fazer casa. Por que não, então, não virar mestre em casa brasileira? Começou com esse questionamento. Né? Aí, claro, essa coisa da carreira acadêmica, ela leva um tempo e uma dedicação que ela não pode ser tão extra assim. Ela tem que ser inteiramente dedicada a isso, né? Você, professora, sabe muito bem. Agora, mudando a chave, resolvi só ir para esse caminho. Exatamente. Né? Eu não tenho essa possibilidade, não tinha naquele momento também. E aí, o que eu fiz? Eu falei, vou, com o que eu posso, com o que eu tenho na mão, tentar investigar essas casas. Vamos desenvolver um projeto de pesquisa e vamos viajar ao Brasil, documentando e registrando casas brasileiras. E vamos entender como é essa casa brasileira. Já que a gente quer se tornar especialista nisso, a gente precisa ver na fonte. Como é que funciona? Claro. Né? No lugar, e aí, não é na foto, a gente desenhou um projeto, eu e minha equipe, onde nós iríamos percorrer o Brasil. Eram 3 estados do norte, 3 do nordeste e 2 das demais regiões. Tá. Sempre chegando na capital de cada estado e tentando percorrer o maior trecho territorial possível e tentando conhecer a maior diversidade de casas possíveis. Então, a rota sempre começava com um artesão daquela determinada cidade, porque culturalmente falando, a gente já entendia que um artesão, ele tem muito para dizer sobre o que está rolando, né, dentro de uma região. Afinal, ele está trabalhando com a matéria-prima daquela região, ele está reproduzindo as técnicas que foram deixadas ali. Sim, ancestrais. Exatamente. Então, a gente sempre se preocupava em colocar um artesão, um artista, mais da cena contemporânea, alguém relacionado à moda, alguém relacionado à culinária, alguém que não tinha nenhum tipo de relação com nada disso. Tá. Para ter essa diversidade de possibilidades sim, de pessoas e tentar conhecer as casas dessas pessoas e tentar estabelecer um panorama do que seria a casa brasileira. Ingenuidade a minha, né? Porque imagina. É um mundo infinito. Adoro. Possível, né? Assim, começo de carreira, você tá lá tentando mesmo, né? Muito dedicado. E aí, assim, eu fui. Aí foi o ano da pandemia, travou tudo em fevereiro. Eu viajei em janeiro e fevereiro, travou tudo. Poxa. Aí retornou, acho que foi 2022, né? Isso. Em março de 2022, exatamente de onde eu parei, eu voltei à pesquisa. E eu fui até dezembro. Era sempre a última semana de cada mês, em cada estado. E aí a gente viajou com um fotógrafo específico de cultura brasileira, o Marcelo Oséias. Ele fez os registros fotográficos de tudo isso, que são lindas as fotos, maravilhosas. A gente, inclusive, está terminando esse livro, né, diagramando esse livro há muito tempo, porque é bem complexo, é muito conteúdo, Imagino. muita foto. Organização. E a gente está trabalhando nisso. E o projeto foi chamado de Brasisquivi, né? E aí, assim, naquele momento eu tinha entendido que eu jamais teria a resposta do que seria, né, essa verdadeira casa brasileira. Porque imagina, né? É muito diverso. Cada pessoa mora de uma forma, cada pessoa se relaciona de uma forma com a casa, né? Mas ali eu entendi que todo o meu assunto e que tudo que eu precisava de conteúdo para fazer o meu trabalho estava dentro, encaixado nessa configuração. Né? Eu conheci casas de barro, eu conheci casas de concreto, eu conheci casas de todas as possibilidades e formas construtivas possíveis. Eu conheci culturas diferentes, eu me relacionei com pessoas muito diversas, eu me emocionei demais. Nossa, Eu chorei, eu isso, sorri, aliás. eu compartilhei tudo que você imaginar. Foi, assim, transformador pra minha história, né? E aí, daquele momento em diante, eu entendi
que eu jamais falaria sobre outra coisa a não ser sobre cultura brasileira, né? Então, hoje o meu trabalho, ele é todo embasado em cultura brasileira. E tem essa coisa, assim, né? Da mesma paixão, a mesma paixão com que eu olhei e que eu estive nos lugares e que eu conheci os trabalhos, as pessoas, as técnicas, é o que eu tento trazer para o meu trabalho. Então, eu gosto de olhar para as imagens dos meus projetos finalizados e eu gosto de me apaixonar por eles. Tem uma coisa, assim, quando você fala da cama, a cama, inclusive, maravilhosa, é uma cama desenhada pelo Antônio da Foz, o estilista, em conjunto com a Camille, do Ateliê Boca do Vento, lá na Ilha do Ferro. E o Antônio fez pro desfile dele no São Paulo Fashion Week e me emprestou a cama. Mas, assim, qual que é a minha intenção com esses elementos? Eu tô sempre buscando alguma coisa que eu olhe pro resultado final e me apaixone, e me tire do lugar comum, e que tire as pessoas do lugar comum. Então, os trabalhos, de uma maneira geral, eles terminam com uma cara meio fábula em alguns momentos, né? Eles têm, assim, essa... onírico, né? Eles têm essa coisa, às vezes, mais espiritual, às vezes um pouco mais, né, com esse caráter estético, lírico, né, assim... A gente vai poético, você vai brincando entre os assuntos que eu tô querendo falar e eu vou trazendo sempre alguma coisa inusitada. Eu quero sempre trazer alguma coisa que ainda não foi vista. Essa é a minha principal intenção, né? Sim, para começar como um a gente projeto. Precisando disso, aliás, Nossa, né? Porque eu o que a acho gente que vê você é tem, sempre mais do mesmo. Você traz um frescor pro processo de criação, que eu acho que eu vou te entrevistar pro meu doutorado. Você traz um frescor pro nosso processo de criação nessa área, né, Carol? Traz. No caso do ano passado, ou retrasado, que você revestiu o ambiente com casinhas. 2024. Ali é inesquecível. 2024, né? Quando eu entrei no seu ambiente, eu falei, meu Deus, o que é essa pessoa que fez esse ambiente? Primeiro com essas casas, acho que simbolizando, né, essas casas que você viu. Nem sei se foi essa a sua intenção. Ai, posso contar a história disso? Ai, quero muito! Ai, isso é uma história linda. Assim, Então pode contar. Durante a pesquisa, quando eu retornei à pesquisa em 2022, eu retornei. O terceiro estado era o Maranhão, o quarto foi Brasília. E aí, quando eu cheguei em Brasília, a gente tinha uma cena. Eu não sabia muito do roteiro, era a minha equipe que fazia. E eu não sabia o que eu iria encontrar como resultado. Mas a minha equipe sempre soube da minha paixão por cerâmica, barro, terracota. A cor terracota é uma coisa que me persegue, assim. Essa coisa, cor de terra. Acho que tem a ver com a minha infância. Eu ia pra casa da minha avó, do meu avô. Passei a vida com esse barro, né? E tal. Né? Então, eles sabiam que eu era apaixonado por isso. Então, todo estado que a gente ia tinha alguém relacionado a barro. E aí, era sempre uma surpresa. Eu chegava e aí eu começava a ir nos personagens, a Babi, que fazia esse mapeamento. E Brasília tinha uma cena das artes contemporâneas muito efervescente, tinha muito artista no roteiro. E aí, em um determinado momento, ela falou assim, agora a gente vai pra Planaltina. Eu não tinha a menor ideia, né, do que era Planaltina, cidade satélite ali de Brasília e tal. Fomos pra Planaltina do DF. Aí chegamos lá, encontramos, era o Instituto Maria do Barro. Aí eu assim, cheguei e elas estavam muito mexidas, né? E aí eu comecei a entrevista com elas e comecei a conversar com a Idalete. E aí ela me contando, e assim, foi uma das coisas mais... foi uma das entrevistas que mais me tocaram. Muitas foram emocionantes, mas eu me conectei muito com a Idalete. E ela me contando, né? A Dona Maria do Barro, ela foi uma ativista, né? Uma senhora, uma mulher que ela teve filho fora do Brasil, casou com um gringo. Eu não sei qual era o país, eu não lembro mais o fundamento total da história. E ela, quando a filha dela nasceu, ela quis voltar pro Brasil. E o marido não deixou ela trazer a filha. E era uma época onde as mulheres, né, não tinham muita voz. Imagina, não tinha voz. E ela deixou a filha e veio pro Brasil.
E aí ela definiu que naquele momento, todas as pessoas que ela encontrasse pelo caminho que precisassem da ajuda dela seriam os filhos dela. Uau. E ela tinha uma grande inserção política. E os políticos de Brasília, né, naquele momento em que Brasília estava sendo construída, que as pessoas iam, não tinham moradia, não tinham onde morar, ficavam, né, jogadas pela esplanada, ligavam para Dona Maria do Barro e pediam para ela socorrer essas famílias, para ela ajudar essas pessoas. Ela ia, retirava essas pessoas da esplanada, levava para essa região, né, onde é Planaltina do DF, que era uma área destinada a ser a horta comunitária de Brasília. E ela começou a construir moradia regular para essas pessoas ali, né? E aí, assim, ela tinha um galpão, que era o Instituto Maria do Barro, porque ela fazia cerâmica. Tá. E ali ela guardava restos de janela, portas. Então, cada pessoa que chegava lá que queria construir um barraco, Pegava um objeto. ela dava. Ai, E aí Olha. foi nascendo o bairro, né? Foi nascendo um bairro. E ela ensinava essas famílias a trabalharem com as mulheres, essas famílias, a trabalharem com barro para sobreviverem. E aí por isso chamava Instituto Maria do Barro, Maria do Barro. porque ela pegava quem não tinha nenhum tipo de, né, de Saber, prospecção de futuro, sim, né, sim. e ensinava elas a trabalharem para sobreviver. Quando a Dona Maria do Barro já estava senhora, o bairro já estava formado e a Idalete, que me recebeu, era a dama de companhia dela, porque ela era muito senhora. E a todo instante, a Dona Maria do Barro tinha uma grande inserção política, conseguia fazer um movimento para ajudar as famílias, ajudar aquelas pessoas. E aquilo tudo tocou-se muito bem sobre a gestão dela. E a Idalete assumiu esse posto. Ela ficou tudo para a Idalete resolver, né? Como o legado da Dona Maria do Barro. Apesar de que boa parte já estava formatado. E quando eu cheguei, elas tinham acabado de ser nomeadas. O bairro tinha sido consolidado e tinha sido nomeado como Favelinha Maria do Barro. E aí, eu lembro que foi uma pergunta até do Rodrigo, que trabalha no escritório, arquiteto, também pesquisador. Ele virou para ela e falou assim, vocês se sentem representados por esse nome? Ela falou, não. Eu não acho que a gente... deveria ser chamado de Favelinha Maria do Barro. Eles colocaram esse nome, a gente não teve a possibilidade de escolher. Né? E aí, assim, aquilo me marcou muito, porque eu tava pesquisando sobre casa e eu tava tocando em camadas que eu não sabia como lidar. Sim, sim. Né? Muito difíceis. E elas estavam, no pós-pandemia, ninguém chegava até lá, ninguém comprava uma peça do Instituto. Elas faziam alguns produtos que não eram muito cobiçados ainda. Elas tinham uma loja na Torre de TV, que é um centro de artesanato lá de Brasília, mas que não entrava uma alma viva para comprar nada. Nossa. Elas não tinham dinheiro para água, elas não tinham dinheiro para luz, elas mal tinham dinheiro para botar comida em casa. E aí eu lembro que na época, eu e minha equipe inteira, a gente fizemos compramos e tal, ela ficou super feliz e a gente foi embora. E era meu primeiro ano de estreia na Casa Cor São Paulo, 2022. E a Fabiane da Semoneto virou pra mim e falou assim, olha, a gente queria que você escolhesse um presente de algum designer mega especial que tá dentro do ambiente, pra gente mandar pra imprensa como um presente do espaço que tenha no ambiente, mas que a gente possa mandar pra imprensa. Aí eu, assim, pela primeira vez, eu acho que eu consegui agir com muita consciência e com muita calma, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, né? Eu tô sempre... Eu fiquei uns dias, falei, tá bom, me deixa pensar. E eu fiquei alguns dias pensando. E durante a minha visita ao Instituto Maria do Barro, eu conheci um menino chamado Luiz. O Luiz tinha 11 anos e ele fazia parte de uma família de muitos filhos de mãe solteira. E o sonho do Luiz era ter um som. E a mãe não podia comprar um som, né? E ele fez um jacafone. E ele veio me mostrar o jacafone. Olha o que eu fiz, é o jacafone. Eu falei, mas o que é isso, Luiz? Aí ele falou assim, é um jacaré. Aí ele trouxe, era um jacaré com os furos na barriga. E você botava o celular dentro e ele amplificava o som do celular. Olha. Meu Deus. Aí ele assim, olha o que eu fiz, o jacafone. Eu falei, meu Deus, em que mundo eu tô, né? Eu falei, pelo amor de Deus, quanto custa o jacafone? Eu
trouxe o Jacafone pra minha casa. E aí eu lembrei, Jacafone. Quando a Fabiane me perguntou o que mandar pros jornalistas, eu lembrei, Jacafone, claro. Aí liguei pra Idalete, perguntei quanto seria o Jacafone. Ela me falou o preço. Aí liguei pra... E o Jacafone era de barro. É um jacaré de barro. De barro. É icônico. É das coisas mais lindas Eu que já tô querendo um Jacafone. Todo mundo quer. Eu O fiz editor só vai pra aquela colocar foto edição. aqui. Todo mundo quis. Todo mundo quer. As pessoas falam de mim. Ontem eu tava no Cris da papelaria. A papelaria do Instagram. Tá. Ele faz algumas coisas pra mim. Ele, cadê meu Jacafone? Eu falei, ai, Cris, pelo amor de Deus, fazem 4 anos. Eu ainda não tenho Jacafone pra dar pro Cris. E aí a gente fez o Jacafone. A Simoneto conseguiu fazer uma negociação muito importante para o Instituto na época. Tá. E elas trabalharam muito em cima das encomendas do Jacafone para aquela edição. Foi incrível para elas, né? E foi um trabalho muito bom. Os jornalistas receberam, publicaram pela primeira vez. Foi a primeira vez que a grande imprensa viu o trabalho do Instituto Maria do Barro. Legal. E funcionou muito bem. E aí tá. Aí a gente passou por essa fase. Eu pulei um ano de Casa Cor, eu não fiz 2023. E aí, nesse período, eu tinha um namorado em Brasília, enfim. E aí eu tava muito indo pra Brasília. Eu ia muito pra Brasília. Durante 2 anos eu fui bastante a Brasília. E aí, elas tinham me pedido algumas vezes pra desenhar uma nova coleção com elas. E eu nunca tive coragem de fazer. Eu nunca quis. Porque eu tinha medo de tocar nessa coisa das camadas dos artesãos. Do fazer. Porque é isso, né? A pessoa tá a vida inteira fazendo aquilo. Como é que eu posso chegar e eu desenhar alguma coisa pra ela? Não posso. Né? Eu não sei, assim, qual que é a história da pessoa. Como que eu vou fazer isso? Né? O que eu não apago respeitosamente quando eu faço uma intervenção em um trabalho? Isso é difícil, né? É complicado. muito delicado. Exato. A gente precisa falar disso de um jeito consciente. Não é Você assim, traz uma vamos ajudar esse imposição. artesão. Ninguém tá Não é- ajudando não é ninguém, assim, em primeiro lugar. em primeiro Ninguém tá ajudando ninguém, né? Sim. As pessoas estão trabalhando. Exato. Né? Tem uma troca. Então, Pensou assim, muito bem. de que forma que eu iria fazer isso? Eu tinha alguns amigos que já faziam isso e eu não sabia, eu não tinha a menor ideia de como começar. Né? E aí eu comecei a entender que eu não queria muito fazer isso. Mas aí ela foi me pedindo. Um belo dia tô na minha casa, com algumas peças do Instituto Maria do Barro que eu tinha trazido da minha primeira visita. Fiquei olhando para aquilo e falei, não, se eu pegar isso aqui delas e juntar com isso, pode dar isso. Se eu pegar isso aqui e juntar com isso, pode dar aquilo. Aí eu fiz alguns desenhos de junções de coisas que elas tinham feito. Eu falei, olha, Idalete, pensei nisso aqui, o que você acha? Nossa, que lindo, vamos fazer? Eu falei, vamos, eu vou estar em Brasília tal dia, eu vou aí no Instituto e a gente faz junto. Aí fui pro Instituto e aí levei as coisas que eu tinha comprado dela, que eu imaginei que poderiam ser juntadas dentro de um produto. E a gente fez essas primeiras peças, que é um vaso, que é uma roda com as casinhas em cima, assim. E o abajur favela, que é uma favela, uns morrinhos com as casinhas. A gente fez essas primeiras peças e ficaram belíssimas. Mas ficou guardada, porque a gente fez e a gente não sabia o que fazer com aquilo, porque era trabalhoso, era dificultoso. Colocava 5 no forno, saía 1, né? Porque não eram peças fáceis, como elas faziam mais simples. inteiriças, menores. Né? Tal. E aí a gente olhou eu falei, também, né? Talvez eu esteja, ao invés de arrumar uma solução, arrumando um problema, porque Sim. Tô piorando. tô piorando, né? E aí Vai eu complicando. falei, deixa eu guardar isso daí, Idalete. Uma hora a gente vai saber o que fazer. Aí eu tava pensando, de repente, em colocar aquilo em alguma galeria, em algum lugar. Mas ficou aquilo guardado, né? Quando eu desenhei, quando eu pensei na Casa Veredas, qual que era a intenção? Era fazer uma homenagem para minha família e para minha história. Então, a minha pesquisa na Casa Veredas era uma pesquisa embasada em cultura caipira. Eu estava pesquisando sobre casa caipira brasileira, né, entendendo a origem da casa caipira, de onde ela vinha, como que ela começou. E essa coisa do pau a pique, né, ela faz parte do processo construtivo que mistura, né, esse saber fazer aí português com essa mão de obra africana, né? E indígena. Isso. Então tem uma série de configurações, né? Que começam ali a configurar a história da casa brasileira, né? Sim.
E eu tava nessa pesquisa e, enfim, eu tinha desenvolvido uma estante que ela iria ser inteira revestida com barro. Mas aí eu tinha pensado, porque eu fiz um grid e eu falei, eu vou fazer meu pau a pique contemporâneo. A minha intenção era que aquilo fosse a representação do pau a pique. Da mesma forma que a gente tem o grid de madeira no pau a pique, aí você passa barro de um lado, passa barro do outro, né? Eu fiz isso com a marcenaria e aí eu preenchi, a minha intenção era preencher todos os nichos com barro, simbolizando a matéria do barro na configuração do pau a pique. E aí eu falei, eu não posso pôr mais uma coisa que vai virar mais um lixo no mundo, eu preciso pôr alguma coisa que seja especial. Fiquei dias pensando de que forma. E aí me veio uma luz, assim, eu falei, tá, vamos fazer com o Instituto Maria do Barro, porque essa é uma grana que vai fazer diferença para elas. Nossa. Né? Porque eram 2.400 tijolos que eu precisava. Meu Deus. Falei, comprar 2.400 peças do Instituto Maria do Barro, eu acho que vai fazer a diferença. E acho que esse é o momento da gente falar sobre aquela favela que elas não se sentiam representadas. Então, Idalete, vamos fazer isso aqui e vamos mostrar para o mundo de que jeito é a favela que você... Qual que é a favela? Qual que é a forma que você quer que a sua favela seja vista? Já fizeram a nomeação Qual é o desenho do da sua Instituto favela? Maria do Barro como favelinha Maria do Barro e você não se sentiu representada. Então vamos entregar de volta de que forma é que a gente quer ser visto dentro dessa configuração. Então eu quero que vocês desenhem. Tem um tempo de maturação, né? Eu quero que vocês desenhem uma casinha diferente em cada tijolo. Eu quero ver como que isso vai ficar, assim. Faz da cabeça de vocês. Põe umas pra fora, umas pra dentro, umas só rabisco, como você achar melhor. O tijolo, a base do tijolo é essa. Aí desenhei tecnicamente o tijolo, porque eu precisava ter uma fixação no teto. Sim. Eu precisava ter que ele ficasse de pé. Espessura, né? E aí elas produziram os primeiros tal, e mas assim, foi pauleira, era dia e noite trabalhando, Nós não conseguimos fazer as 2.400, fizemos 1.250. O restante eu fiz uma outra peça de barro, de madeira, que aí eu passei uma textura de terracor, de terra mesmo. Tá. E aí isso se confundiu bem. Então as pessoas não percebiam. Então tudo aquilo que era liso dentro da configuração era essa peça que eu substituí. E as que tinham casinha era do Instituto Maria do Barro. Quando eu montei, que eu montei a primeira parede, eu falei, meu Deus, eu não acredito nisso. Que eu vi, assim, a potência de uma casa empoleirada em cima da outra. Eu falei, é isso. A imagem é bem forte. Ela tem um impacto. Muito impactante. E você não vai acreditar que eu tenho uma. Você tem uma? Você tem uma... Eu guardo com muito carinho. Você tem uma que você recebeu de imprensa. Sim. Ai, que incrível. Então você tem as originais. Você tem a original. Porque assim, as primeiras são as originais. Tá. Que emocionante. É uma galera que precisou muito. Eu não sabia. Imagina a história que tem naquela peça. Não, mas a gente entra. São pessoas espaço, em situação de vulnerabilidade social. Sim. Cada vez que eu vou no instituto, é um recorte diferente. A última vez, até o Rodrigo teve comigo, né? E assim, cada vez é um recorte diferente, é uma pessoa com um problema diferente, com uma forma. Sim. Né? E são problemas que não se esgotam, né? A gente nunca acha que as pessoas têm problemas, né? A gente olha pra nossa vida e a gente mede a vida do outro com a nossa régua. Sim. Né? A gente nunca acha que as pessoas têm problemas. Eu tô fazendo um trabalho social importante também agora no Fundo Social de Solidariedade Praia Grande, com a dona Maria Del Carmen Padim Mourão, que é a presidente do Fundo Social. E eu tô trabalhando com artesãos da minha cidade, que eu ainda nunca tinha feito nada com o meu território. E eu nunca imaginei que eu teria assuntos de vulnerabilidade social ali no entorno da minha cidade, que assim, né? Você acha que tá tudo muito bem. Né? E aí você não se preocupa muito com o problema do outro, porque tá tudo bem. Sim. Né? É mais fácil você ir adiante. A correria anestesia a gente, na verdade, né? Eu acho que a gente não vai resolver todos os problemas do mundo, mas de que forma a gente consegue minimamente né? Trazer, minimizar alguns impactos com o trabalho, com a técnica, com
né, com a história. Eu acho que assim, o Instituto Maria do Barro hoje tem energia elétrica, tem água, né, tem todas essas questões resolvidas. Elas conseguiram se estruturar, elas têm uma forma de produzir que elas mesmas definiram qual seria a melhor metodologia. Elas duplicaram o espaço de trabalho delas. Elas produzem hoje em mais ou menos em umas 15 artesãs fixas, e que tudo que elas produzem é consumido, é vendido. A gente conseguiu... Saiu delas, né? Isso é muito legal. Partiu de uma estrutura... Claro, veio com uma ideia de fora para dar jogar luz a importância do trabalho. Eu acho que assim, a única coisa que eu fiz dentro desse espaço é entender, mais uma vez, o meu lugar de privilégio. Sim. E usufruir dele de uma forma que eu conseguia beneficiar outras coisas além de mim, né? Então, não é sempre que a gente consegue fazer projetos como esse. Não. Mas eu me vi muito como uma ferramenta, né? E eu me vi como uma ferramenta porque eu consegui tirar um pouco sobre o que era o Gabriel dentro dessa configuração e consegui olhar para a história delas também. Sim. Né? Então, assim, todos nós colhemos bons frutos. Para mim foi ótimo aquele trabalho. Mas para elas, a gente criou a autonomia do território. Sim. Né? Assim, e olha o que o design pode alcançar, né? Olha a profundidade. A gente muitas vezes reduz o design a algo mais estético, mais superficial. Eu tô aprendendo visual, ainda né? o que é design, sabe? Ah, sim. Eu tô num né? processo que eu estou aprendendo ainda o que é design, mas que ele hoje, pode, né? Hoje já não é mais só uma palavra. A gente, quando começa a falar de design, né? É uma palavra bonita. Né? Hoje não é. Design para mim não é mais só uma palavra. Não é. Né? Ele tem uma ato, É força. um ato. Né? Eu olho para as coisas assim, né? A singularidade com que as coisas servem, né? As demandas, as nossas demandas, né? Do que a gente precisa no dia a dia. E aí você fala, que bom que existe o design. Né? Exato. E, Gabriel, eu tenho uma outra pergunta que é exatamente sobre isso tudo que você está falando, mas antes eu queria saber do que você acha que o Brasil ainda não enxerga sobre ele mesmo. Depois dessa pesquisa, que eu acho que ainda falta se completar também, como você disse. Não acaba, né, a pesquisa, não vai acabar. Ainda bem, também. O que o Brasil... O que o Brasil ainda não viu sobre ele mesmo e que você não sabe dele acredita mesmo, né? que... Qual é essa consciência que a gente... Eu acho que o Brasil ainda não viu as pessoas. A gente precisa olhar para as pessoas. Acho que para as pessoas... Para as entender histórias, né, das quais pessoas. são os problemas e as demandas das pessoas, entender quais são as felicidades e as dores das pessoas, para que a gente possa fazer entregas um pouco mais coerentes, para que a gente possa estar um pouco mais alinhado com as demandas de futuro, para que a gente possa futuro, né? entender que nem tudo vai ser resolvido numa tela de um computador. Né? Que resposta bonita, né? Não, eu gostei. Não é pra ser. Mas é a sinceridade, né? É o que eu penso mesmo, verdade. assim, acho que... Sim. Porque você sentiu que isso que você, quando você olhou para a pessoa, você viu o poder que isso trouxe até para o seu trabalho. Exato. E não de uma forma, com uma intenção clara de autopromoção, nada disso. Você foi ouvir, né, as pessoas. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem ouvido bastante aqui no podcast, né? Acho que o centro do nosso trabalho como designer, de arquiteto, é ouvir a pessoa. Não se interessar, se de interessar, fato, pelas né? pessoas. Olhar no olho, olhar a Sim. pessoa no olho para ver as dores, os desejos, os sonhos, aquilo que... E que às vezes o sonho é poder pagar a conta da água. Né? É simples assim. E eu acho que o design, ele tem esse poder mesmo de transformar. E a gente vê com o que você tem feito no seu trabalho, que ele tem mesmo, né, esse poder de transformar o território. Acho que você usa uma palavra muito, muito potente. Isso é uma coisa que, assim, eu cheguei há pouco tempo. Esse entendimento de que o território,
era importante, eu descobri faz pouco tempo. Engraçado, eu viajei o Brasil inteiro e quando eu terminei, eu ainda não tinha entendido. Sabe quando você faz design, mas você não sabe o que é design? Sim. Era mais ou menos a minha relação com o território. Sim. E eu acho que a maioria ainda não sabe, porque tem uma coisa que eu gosto muito, né, de todas essas histórias que você está contando, é que você colocou o seu corpo, e a fenomenologia faz isso que eu estou estudando, né? Você colocou o seu corpo para vivenciar esses territórios e fazer esses encontros, né, com as pessoas. Então, isso no design, ele é transformador. O que a gente vai fazer depois que você tá lá no local? Verdade. Então, O que um artesão já te ensinou, assim, que foi muito importante e que a faculdade talvez não ensine? ai, eu aprendo todo dia, assim, é tão... Eu acho que empatia é uma coisa que é das mais fortes, assim, com essas trocas. Que é você, né, tá ali de frente pro outro, o outro te conta uma dor e você sofre com ela. Né? Você sofre a dor dela. E isso é empatia, é você se colocar no lugar do outro, né? É aquela frase do Minhocão, do Felipe Morosini, né? Tão importante, tão relevante, né? Eu me vejo em você. Me vejo em você. Acho que design também evoca isso. Se ver no... Então, assim, empatia é uma coisa que as pessoas me ensinam todos os dias. Eu me cuido muito para não me tornar uma pessoa não empática. Né? Ai, que legal. Acho que Aquela isso é assinatura importante. carimbada, Gabriel Fernandes. Eu me cuido. A gente lida com o universo, né, trabalhando com arquitetura, né, e design, é um universo, né, que às vezes você Egóico, parafaseia em Dá diversos assinatura. outros universos. Sim. E aí, às vezes você olha, né, fazendo mostra ali, você tá lá sempre impactado em fazer um sucesso, um trabalho, uma coisa. Sim. E isso tudo tem muita relação com ego, né? Com certeza. A construção de um nome. Tem muito a ver com Tem. ego, né? Tem uma porcentagem disso também, Muito grande. né? E aí, de que forma eu faço para que isso não fique maior do que a empatia? Sim. Sim. Esse é o desafio, né? Esse é o desafio. Essa é a minha busca diária. Pra não se falando- contaminar de alguma maneira, né, Gabriel? Falando agora de Casa Cor, que também tem a ver com essa construção, aliás, mas você faz uma homenagem à Janete Costa esse ano. Maravilhoso. Imagina isso, eu já estou muito curiosa para ver. E ela realmente tem essa história com a cultura popular brasileira e tudo mais. Como homenagear essa pessoa que é tão importante sem cair numa reverência muito óbvia? Assim, como dar A profundidade, gente é uma vai ter que mostra esperar. que tem que Vamos ter ter que esperar. impacto, Ai, mas... gente, isso A quem vai gente dizer pra mim é espera. vocês, né? Vocês vão ter que ver A gente vai pra lá. ver se eu consegui não ser tão óbvio assim. Isso é um dilema, isso foi um dilema, né? Porque, veja bem, é uma homenagem é uma pessoa muito emblemática. Muito Sim. emblemático. É uma pessoa que foi muito importante pro cenário da arquitetura no país. Pro cenário da arte popular. Então, ela foi a principal Sim. sumidade, né, no assunto. Então, assim, de que forma eu faço isso de um jeito respeitoso, né? E não repito o que ela fez, porque veja bem, né? Não tem a menor possibilidade. Aquilo tudo que ela fez foi sempre muito incrível, né? Assim, É emocionante. é um lugar, tem sido um lugar cuidadoso meu, assim, eu tenho buscado olhar com muito cuidado. Eu faço tudo muito com o meu coração. Eu sou uma pessoa que eu sempre escuto o meu coração. E eu tô sempre entendendo aquilo que o meu coração diz como um caminho ideal. Eu seguindo o meu coração, eu me sinto seguro, Que bom. né? E eu tô levando muito assim, como sendo um aluno da escola Janete Costa, de que forma Aprendendo, né, com ela. de que forma eu deveria agir. Eu tô tentando seguir esse caminho. Esse tá sendo o meu caminho. Então, assim, jamais repetir o que ela fez. Porque isso ninguém tem o direito de fazer, né? Isso é um legado que ficou na história. A gente tem aí as imagens para apreciar, para se deleitar e acabou, né? O que a gente pode fazer após isso
para que a gente traga a mesma consciência de território, de artesanato, de pessoas que ela tinha para dentro do trabalho de hoje. Nossa. E, Gabriel, acho que você, né, traz um olhar muito importante para uma profissional, né, da nossa área, que tem uma relevância, né, que não dá nem para a gente nominar, mas que ela não é tão reconhecida, não, ela não é tão divulgada como ela deveria ser nas faculdades. Veja bem, eu acho que nos isso é um recorte do cursos. Sudeste, do Sul, Sim, pode ser. né? No Ali no no Nordeste, a Janete, ela é o poder, Tem lugar de musa. né? A primeira vez que eu ouvi falar Legal. sobre Janete, Foi lá. eu ouvi falar na casa de um artesão, assim, no interior do Pará, Olha isso. entendeu? Então, assim, não dá pra gente falar que ela não é... Não é pra gente. que ela não é essa... que ela não tem essa força. Ela não tem aqui no Sudeste. Não é porque nem força, aqui- esse não reconhecimento. Conhecimento. Perdão, A é gente isso mesmo. não conhece, É, não que ela não Veja tenha bem, é que força. aqui em São Paulo a gente tava falando de brutalismo, modernismo, Lina né? Bobardi, né? Que Lina- era a nossa Sim. italiana A Janete, Janete Costa do Sudeste, né? A Janete fazia parte desse movimento do modernismo, junto com a Cássio, né? O Borsoi ali, eles estavam fazendo isso, né? Eles eram extremamente modernos. Mas, assim, a gente aqui em São Paulo tava falando de outros arquitetos, né? Sim, sim. Muito bem pontuado. Os jornalistas, todos que trabalharam, né, na época, nos grandes veículos de comunicação, foram muito importantes para a difusão do trabalho da Janete. Explicaram bastante ela. Pedro Ariel comenta bastante para mim sobre esse recorte e tal. Mas, ainda assim, né, ela tinha uma participação ali que não chegou em São Paulo Com a mesma com intensidade. a mesma intensidade do que os paulistas, propriamente falando, Sim, estavam sim, fazendo, sim, né? sim. Então tem um pouco dessa coisa do regionalismo também, Tem. né? E que isso é muito... a gente consegue entender por conta da onde você começou a conversar. Não existe uma casa brasileira, né? Porque a gente tem muitas micro-regiões, né? Micro-culturas, micro-territórios, né? Que é muito difícil a gente homogeneizar. A gente nunca vai conseguir homogeneizar. Que bom, né? Que bom que a gente não vai conseguir homogeneizar. Senão a gente cai num território também muito superficial, né? De, a Que casa hoje, brasileira né, é isso, o isso, que isso, a e maioria pronto. hoje da arquitetura faz eu tenho a mesma casa, o mesmo desenho de casa em Goiânia, né? E em São Paulo. Essa é a minha crítica para arquitetos que fundamentam os seus próprios trabalhos em um único estilo de fazer, né? Assim, veja bem, é meu estilo, mas estilo de quem, né? Eu acho que tem um pouco disso, assim, você tem que ouvir a pessoa. O estilo vem da pessoa, né? E Você não tem de, que não de entender. você. Claro, vai ter uma Você- identidade final. Passa pelo seu filtro de repertório, Exatamente. né? Claro. Vai ter uma identidade final que tem ali muito sinergia com aquilo que o profissional está fazendo, Sim, né? sua linguagem. Você precisa, É você o que cliente traduz, precisa né, olhar e falar, eu gosto disso, Claro. né? Para poder seguir adiante. Sim. Mas a minha busca não é fazer para mim, é fazer para ele, né? Então assim, eu gosto de luminária Ptolomeu, eu boto na minha casa. Se o cliente não gosta, eu não vou pôr na casa Sim. dele. Mas agora eu vou ter que provocar. O que você jamais colocaria num espaço? Ai, gente, eu vou tocar num assunto Tem essa mega pergunta, polêmico agora. Você só Vamos tocou em lá. assuntos polêmicos, Gabriel. A gente Eu sabia. tenho um mas problema, sabia. eu tenho um problema pessoal com a cor preta sólida. Nossa, nunca de assim. Eu não uso nada preto. Às vezes, quando o cliente me pede, eu até coloco, mas eu não gosto. Eu sempre busco caminhos
pra fugir do preto. Eu não me relaciono bem com a cor preto. Então eu Jamais imaginaria. não uso nada preto, não tem nada preto no meu guarda-roupa. E eu geralmente peço pra minha equipe não usar preto comigo também. Olha, que curiosa essa resposta. E a Nunca equipe respondeu que isso. trabalha fora também não usar Você vê preto. que a gente não tem problema. O Rodrigo tá de preto hoje, mas A ele mesa. sabe que eu peço, né, Rodrigo? Essa mesa, A esses mesa é microfones. preta, Oh, meu Deus. Não, veja bem. Troca o estúdio. Tá bom, Gabriel, da próxima eu vou vir com outra cor. É polêmico por isso. Tudo bem. Uai, você tem o direito. Mas a próxima A gente pergunta é mais polêmica. Eu tenho um amigo, o Audi Flose, ele virou pra mim e falou assim: o que é isso, Bia? Você virou o Roberto Carlos da arquitetura? Quem não gosta de marrom. Adorei. Ai, gente, eu fico com vergonha de falar sobre isso, mas isso é real. Tá tudo bem. A gente tá tudo bem pra gente. É uma Mesa coisa, tá assim, perdoada. mas assim, veja bem, é uma coisa em mim, assim, Claro. né? Em mim e com o meu trabalho, tá? A gente entendeu. Eu realmente tenho uma relação um pouco, bastante divina, assim, com o meu processo de trabalho, Sim. com as minhas coisas, né? Com o meu fazer. Então, eu tenho uma verdadeira fissura, assim, em tons terrosos, beges, amendoados, rosados, cores quentes. Eu gosto de cores quentes. Ai, que ótimo, gente. E aí, Ai, ó. Carol, Então, Carol, eu tô você no já mood. entrevistou e você já sabia disso? Eu vim em homenagem. E aí, quando eu tô no processo criativo, que eu tô ali no flow, que eu tô fazendo, é uma coisa que, tipo assim, me coloca, assim, numa história que eu vou indo, assim, eu vou bem, sabe? Vou bem. Aí chega assim uma pessoa de roupa preta na minha frente, eu falo, Ai, meu Deus. Traz um choque. Tô arrasada. Eu tenho uma outra pergunta Eu mais vi que ele polêmica não tá olhando pro pra mim, Gabriel. ele só olha pra você. imagina, não, pelo amor de Deus, gente. por Não, eu tô favor. brincando, a gente tá brincando. Ai, que vergonha, fiquei com Imagina, vergonha. imagina, para. Tô brincando. Uma coisa esquisita que algum cliente já Ah. pediu e você teve que colocar. Nossa. Ai, gente, você sabe que assim, uma vez, Pronto, bem no já início lembrou. da carreira, A gente adora. o meu cliente me pediu pra colocar um guarda-corpo numa janela. Eu achei o fim. Um guarda-corpo numa janela. Achei o fim, assim. Não faz sentido uma janela. Por que vai botar um guarda-corpo na janela? Não, porque isso, aquilo. Na verdade, não era um guarda-corpo numa janela. Era um guarda-corpo numa janela. É que era uma janela que ia até embaixo. Ah, tá. Mas pra mim, eu falei assim, se tem que ter guarda-corpo, vai ter que ter a varanda. Não dá pra pôr o guarda-corpo na frente da porta, assim. Isso tá estranho, isso tá ruim. E ele, pô, isso aí ficou ruim. Beleza, E tá continuou. vivendo lá até hoje, tá tudo Tá lá. Mas ele tá com o corpo guardado. Isso é o que importava nossa, pra tempo que eu não ele. entro nessa casa. Eu não faço ideia. Mas eu não gostei de ter feito isso. Foi estranho pra mim, foi um pedido estranho. E, nossa, foi um dos meus primeiros clientes, 2013. Nossa. Foi. E, Gabriel, uma última coisa agora uma mensagem, assim, pra quem tá começando também, que se espelha muitas vezes em você. Gabriel, olha ali pra nossa câmera pra você olhar bem nos olhos, já que você que gosta de olhar nos olhos das pessoas. Uma mensagem pra quem tá começando. Eu diria pra quem tá assistindo, assim, nunca duvidar, assim, de... Gente, é tão clichê isso. Não tem problema, a gente também é clichê. Mas eu vou falar a real pra vocês, assim. Nunca duvidar de um sonho, de uma vontade que bater no coração. Porque eu sou a prova viva de que dá certo. Gabriel lá dos anos 90 ia gostar de ouvir isso, eu acho, né? Eu acho que sim. Por mais que, né, tenha ali um Eu fundo, acho. né, motivador. Não, é porque Mas assim, muitas eu vezes a gente falo, precisa ouvir eu isso. vivo exatamente a vida que eu sonhei. Eu falei isso pro Rodrigo outro dia no carro. Eu falei, Que legal. você tem Isso é um impressão? privilégio, né? Eu falei, ai, eu tô me sentindo como se eu estivesse vivendo exatamente a vida que eu sonhei. Falei pra ele, não foi? Ai, E que aí, fantástico. e aí assim, é difícil porque você vai, a vida vai acontecendo, você vai fazendo escolhas, você vai, né, mudando rotas. Sim, É tão difícil mudar de rota, é muito difícil se permitir recalcular a rota, né? é horrível. Mas às vezes é necessário, né? Sim, É isso.
Nossa, ai, a gente se emocionou agora. Poxa, Todo mundo. isso é muito especial. Imagina. Isso é muito especial. Obrigado. Gabriel, Foi quero um te prazer, agradecer né? demais. Foi um Nossa, prazer. que encontro. Ai, De gente. verdade. Tô emocionada, tá todo mundo emocionado aqui, nesse clima bom. A gente vai se despedindo também. Muito obrigada, Gabriel. Obrigada, Gabriel. Obrigado, Foi um eu. prazer. Foi um Um prazer. prazer Pra mim enorme. foi ótimo Nossa, estar aqui com vocês. uma caixinha de surpresas muito boas, assim. É muita emoção, muita coisa. Demais essa energia. E o podcast Giro P.O. Box tem a parceria criativa da Belas Artes. A gente fica por aqui dessa vez. Ila Rosete, que prazer estar aqui com Prazer. vocês. Foi uma aula, né? Foi uma aula com Uma esse aula. menino que a gente teve, né, Carol? Imagina. bom. Eu que agradeço o convite, meninas. Muito obrigada.